conosco. Obrigado que o Senhor tem nos guardado em todos os momentos. Agradecemos pela vida, pela saúde. Agradecemos por cada um dos nossos irmãos que estão, Senhor, participando e aqueles que não puderam também, Pai, que esteja cuidando de cada um. Pedimos também pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, Pai, a Tua bênção sobre cada um. Senhor, nesse momento onde todo o trabalho foi redobrado, Senhor, tantas pessoas sendo atendidas. Pedimos também, Senhor, pela vida do Flavinho, que trabalha nessa ação social, tem atendido tantas pessoas necessitadas, Pai, que é um braço social da Tua igreja, Pai. Te louvamos agora por esse momento, pedimos pelo Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, pedimos também por cada um que está participando, Pai. Dá-nos da Tua graça e que possamos entender a Tua palavra e também praticá-la, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Então, a Simone hoje que vai dar aula, tá tudo contigo, Simone. Tá bom. Continuando, então, que o Senhor nos ajude, né, a estar refletindo na palavra. É claro que eu fiz a minha parte, eu estudei, eu orei, me coloquei, assim, né, no treinamento e na prática ali da oração, mas é uma reflexão e eu conto com vocês também, né, porque nós estamos como igreja. Bom, hoje é a lição 3 da Rede Multiplicação. Essa lição foi o pastor Roberto Monteiro que escreveu, mas ela não é atual, ela é de 1993. Então, a gente tem que considerar que agora na era da informática e tecnologia, 10 anos já faz muita diferença, né? Então, a gente está aí há 27 anos, com uma lição de 27 anos, mas a palavra de Deus, ela se renova, né? E o Senhor sempre tem novidade para nós, seja a época que for. Eu me ancorei no tema, né, da lição. Eu não segui porque a lição, ela é uma proposta de vários versículos. Quem conseguiu abrir a lição 3, vê que nos tópicos ali, praticamente ele não faz comentário, mas ele dá uma lista de versículos como sugestão para estudo. E então, assim, o meu método é de pegar uma área ou assunto e ir um pouquinho mais longe nesse assunto, aproveitar bem ele, do que citar vários versículos e a gente ficar mais superficial. Então, vamos seguindo aí. Lição 3, crescimento da igreja, 2 pontos, evangelismo. O texto escolhido, a Cris já passou ali, próxima, Cris, por favor, 1 Timóteo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pode passar o próximo, por favor? A gente tem os textos inspirativos, sugeridos, que é Lucas 15, de 3 a 7. Alguém podia ler para nós? Alguém podia ler? Lucas 15, 3 a 7. Eu posso ler. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto se refere mais à evangelização e o segundo mais à igreja, que é 1 Pedro 2,9. Por favor, pode ler, Isabel. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Obrigada, Isabel. Cris, pode passar a próxima, que é a lição toda resumida. Então, dentro desses versículos foi escolhido os tópicos evangelização, uma responsabilidade de cada crente, voltado então para o individual. Evangelização, um confronto direto com as trevas, mostrando mais o lado que eu vou chamar de espiritual, para distinguir. E evangelização, as boas novas no senhorio, as boas novas do senhorio de Cristo, abordando aí não só a questão de aceitar e fazer aliança com Cristo, mas também se submeter ao Senhor Jesus. Apesar de ele colocar esses 3 tópicos, o foco do pastor está na importância, ou seja, no valor de uma alma e a importância do evangelismo. Então, o foco de todos esses tópicos aí está voltado para o valor de uma alma e a importância do evangelismo pessoal. Pode passar o próximo, por favor? Então, eu realmente pesquisei, né, alguns autores e também pesquisas sobre crescimento de igreja, né? Então eu vou pegar mais essa parte agora, crescimento de igreja, e depois a gente vai, né, passando para a questão do evangelismo. Segundo o Instituto Billy Graham, né, e junto com a Faculdade Batista de Nova Orleans, o que realmente faz com que a igreja cresça e os membros permaneçam na igreja é o evangelismo pessoal, é o corpo a corpo, né? É aquele evangelismo que a gente conhece, que está aparecendo na figurinha ali, que a gente faz a abordagem, né? Alguns com mais criatividade, outros mais no básico, no clássico mesmo. Mas, enfim, é essa abordagem corpo a corpo, de chegar para a pessoa, né? Preparada em oração, com a palavra, com a direção de Deus, e pregar para ela a boa notícia, né? Falar, anunciar é falar a boa notícia. Então, segundo as pesquisas, essa pesquisa é de 2015, é uma das mais recentes, a igreja cresce, um crescimento real, né? Que as pessoas permanecem, é a igreja que tem... Pode passar a próxima, por favor, Cris? Então, tem aí até um percentual, né? São as igrejas que têm dentro do seu programa, da sua agenda, separado tempo, separado recursos, separado pessoas, treinamento de pessoas para fazer abordagens pessoais, né? Então, ali tem 93% das pessoas, né, dizem que a sua igreja realiza atividade fora da igreja pelo menos a cada 6 meses, visando esse compartilhamento corpo a corpo do evangelho. 68% oferecem aulas para novos participantes, pelo menos a cada 6 meses, que é o que a gente tem o Connect, né? Graças a Deus. 66% fazem semanalmente apelos para que as pessoas se comprometam com Cristo após uma apresentação clara do Evangelho. Ou seja, é o nosso apelo clássico, que até está em discussão e em alguns países não se usa o apelo por achar que constrange as pessoas. Mas, enfim, a pesquisa mostra que 66% das pessoas, das igrejas que crescem, esse crescimento sólido, que as pessoas ficam na igreja, eles têm o apelo para aceitar Jesus. 92% ouvem constantemente os relatos de membros da igreja envolvidos na evangelização e tentativa de alcançar cristão. Ou seja, pessoas que estão na igreja, que praticam isso e que dão testemunho, né, desse trabalho que fazem. 57% preparam o seu calendário de atividades e programas periódicos para esse fim. Então, essa é uma pesquisa de 2015, eu acho que é a mais atual que tem, né, de uma fonte, assim, que a gente pode dizer confiável, né, que a gente conhece um pouco da história. Pode passar o próximo, por favor? Então, eu olhei também para o passado, né,
na questão de crescimento de igreja. E esse resumo foi eu mesmo que fiz, né? A partir da visão que eu tive lendo alguns teólogos e lendo história, né? Por que história? Porque é algo que se repete, né? De tempos em tempos. Eu peguei ali, então, o crescimento da igreja, ou seja, a igreja, não uma igreja, mas a igreja no geral, né? A igreja universal. No século XVI, né, que a igreja teve um grande crescimento por difusão da palavra de Deus. O Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia, né, do latim para o alemão, tornando acessível às pessoas que não tinham acesso à palavra de Deus, porque na época só o clero podia ensinar, né? Então, Martinho Lutero trazendo a acessibilidade da palavra, e vocês sabem toda a história da reforma, né, das 95 teses, que se vendia indulgência para perdoar os pecados, e toda a história do Martinho Lutero, eu sei que todos que estão aqui conhecem, porque são pessoas que já estão há mais tempo na escola dominical. Bom, então houve um crescimento muito grande no século XVI da palavra, por causa da igreja, por causa dessa grande difusão da palavra de Deus, o acesso, né, aos idiomas, e foi traduzido em seguida para várias outras línguas, né, para o inglês e outras versões, enfim, isso é uma questão de séculos. Depois, um crescimento que eu chamei de conduta e trabalho, que saiu daí, né, do protestantismo, né, do Martinho Lutero, com João Calvino, que era um advogado francês, e ele estudou muito a teologia, foi professor, inclusive, numa faculdade de teologia, né? E o que ele trazia, né? Todos sabem que João Calvino é conhecido pela doutrina da predestinação, né? Mas dentro da doutrina da predestinação, que, ou seja, as pessoas são predestinadas à salvação, ele tinha uma visão de conduta e trabalho muito bem definida. Inclusive o Gênesis 2, que ali na criação Deus já tem ali preparado o trabalho para o homem no jardim, né? Já tem o jardim antes do homem ser criado para ele cuidar ali. Então ele se apega muito no Gênesis 2 e ele fala muito sobre o trabalho. Inclusive ele chega a dizer que as conquistas que a gente faz a partir do trabalho, através do trabalho, é uma forma de glorificar a Deus, né? Só que essa tendência, assim, e foi muito bom na época, essa busca pelo trabalho, pelas ações, pelas obras, houve um crescimento muito grande na Suíça, na Inglaterra, né? E as pessoas mudaram o comportamento. Foi uma mudança de comportamento histórico e social, né? E, claro, lembrando que Calvino é da predestinação, mas junto com a predestinação, ele teve muito ensino sobre obras e trabalho, e isso deu uma explosão na igreja, né? Na Inglaterra, na Suíça, e em alguns lugares ali ao redor. Bom, o que aconteceu? João Calvino teve essa influência, mas a igreja, digamos que acomodou acomodou nas obras, digamos assim, né? E virou algo pesado para a população, assim. Era muito, digamos assim, que a gente fala do horário de Genebra, que tem influência daí de Calvino. Ficou uma disciplina muito pesada de horário, de trabalho, e ficou voltado para isso. E se perdeu um pouco da essência da Bíblia. Nessa época de Calvino, estava acontecendo na América, nos Estados Unidos, a Corrida do Ouro. De Calvino saíram os puritanos. Os puritanos daí saíram da Inglaterra descontente com algumas linhas ali, né, do ensino de Calvino, e foram para a América.
como missionários na América. Houve um crescimento muito grande na Igreja da América, e houve muita ruptura e modificação, enfim, mas houve um crescimento da Igreja na América. E esse crescimento também estacionou, também acomodou, até muitos séculos depois, e o próximo crescimento que eu escolhi foi o crescimento que é conhecido como o crescimento da igreja a partir da Rua Azusa, que foi o derramamento do Espírito Santo, né? William Seymour, que é a figura, no caso, desse tempo mais destacável. E esse avivamento pelo Espírito Santo foi um fenômeno muito grande, né? O mundo inteiro se voltou para a América para saber o que estava acontecendo ali, e diz que a uma distância de muitos quilômetros, navios que vinham chegando para ver o que estava acontecendo na América já eram tomados, as pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo, uns eram curados, uns se arrependiam profundamente, já iam aceitando a Cristo antes de chegar nesse local. Enfim, esse episódio realmente ele trouxe grande crescimento da igreja, né? Trouxe grandes acontecimentos na igreja depois disso, como os outros, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar de González, que é um teólogo cubano-americano, que foi perguntado para ele, né, a respeito do crescimento da igreja. E ele começou justamente com Lutero, né? Ele falou que para a igreja crescer é preciso que tenha rupturas, né? Por causa que são esquecidas algumas coisas importantes da Bíblia. E essas rupturas são o que normalmente acontece o crescimento da igreja. Por quê? Porque há uma renovação, ou pela palavra, ou pela prática da palavra, ou pelo derramamento do Espírito Santo. E então isso é mais ou menos um processo natural da igreja. Bom, esse último, que é o crescimento pelo Espírito Santo, é o mais polêmico de todos. Por quê? Porque ele não tem, segundo os estudiosos, ele não tem uma base racional teológica para sustentar. Eles consideram também que é um ato que não tem senso de direção e que é baseado só mais em experiências pessoais que não tem essa base racional. Então, é muito polêmico. Mas, enfim, não dá para negar que realmente houve um crescimento muito grande da igreja. Por quê? A base desse crescimento, eu não estou defendendo, cada uma tem uma base. A base de Martim Lutero, ali no tempo da Reforma, palavra. A base de Calvino, predestinação mais prática, trabalho. A base na igreja que foi derramado o Espírito Santo, o trabalho que foi feito foi um trabalho de jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Eu também dei uma olhada na igreja da Coreia, que é bem atual, né? Coreia do Sul, do Pyeongsu. Bom, é atribuído o crescimento da igreja de Pyeongsu às orações na madrugada. Oração na madrugada, 5 horas da manhã, os coreanos vão para a igreja orar. Até hoje, segundo o que se sabe, é assim. É atribuído o crescimento da igreja da Coreia à oração na madrugada. Bom, eu não sei se todos sabem, mas eu, pela direção de Deus, graça de Deus, participei de uma grande igreja em Belo Horizonte, uma igreja muito conhecida, chamada Igreja Batista da Lagoinha. Então, aqui está o cartãozinho ainda. Eu era membro 60.015. Isso em 2009, por aí, eu acho. 2009, 2010. Agora está um pouco mudado. Bom, eu conheci um pouco da base dessa igreja, como que essa igreja cresceu.
essa igreja cresceu também com uma base de oração muito forte. Hoje existe a Torre de Oração, que é um trabalho da pastora Ângela Valadão, que é irmã do pastor Márcio Valadão, e tem a Torre 24 horas de oração. Então, tem 24 horas de oração na igreja até hoje, né? Então, o Ministério Diante do Trono, ele nasceu também desse trabalho de intercessão, com uma pessoa chamada Euzenete, né, que é a pessoa que tem a rede de intercessão do Diante do Trono. Eles fizeram um trabalho de evangelismo em todo o Brasil, só que antes de eles fazer o lançamento da música, do DVD, do CD, ia um grupo, pelo menos um mês antes, jejuar, orar e conhecer o lugar, para depois fazer, então, o evangelismo através do louvor. Uma base de oração bem forte. E eu vou dizer para vocês que eu mesma, muitas vezes que fui aos cultos lá, quando chegava, eu já via a Ana Paula e o filhinho dela ajoelhada nos bancos da igreja, os primeiros bancos, orando antes de começar o culto, com toda simplicidade. Isso é um testemunho que eu vi, que eu participei, né? Então, eu estou trazendo para vocês mais informação sobre esse crescimento, porque é o mais polêmico, porque é o mais difícil de entender e é o que, digamos assim, atualmente as igrejas como da Coreia do Sul, Igreja da Lagoinha, igreja também a Getsemane que eu conheci, mas eu já vi ali, mas é uma visão particular minha, já uma outra linha, né? E, enfim, o que eu posso dizer para vocês, e eu estudei mais por ser mais polêmico, mas o que eu vi é que esse tipo de igreja, essa igreja que cresceu com essa definição, são igrejas que elas oram muito, né? Oração na madrugada, jejum e oração e também palavra. São igrejas que crescem na palavra, com certeza, né? Não fica só com a base, né? Depois ela vai crescendo, vai vindo outras camadas aí. E muito de evangelização também, né? Pode passar a próxima para mim, por favor? Tá dando para entender até agora, gente? Então, ainda falando sobre crescimento de igreja, né? Eu fiz um organograma, né? Um mapa mental aí, para a gente ver melhor e agora já entrar na questão do evangelismo. Então, coloquei Jesus ali, né, como cabeça da igreja, a igreja ali, o crescimento, do outro lado ali o evangelismo, que logo abaixo do evangelismo, o corpo a corpo, e dentro do crescimento da igreja, eu escolhi dois exemplos bíblicos. Então, eu vou começar pelo Atos 17, porque é o que mostra algumas coisas mais específicas em relação a crescimento. Depois, a gente vai lá para o João 4, que é o conhecido texto de Jesus, né, falando com a mulher samaritana, que é o corpo a corpo, né? Então, quem está com Bíblia aí, por favor, abre aí no Atos 17. Tá todo mundo me escutando? Tá tão silêncio aqui? Tudo certinho aí, Cris? Sim, tudo bem. Todo mundo tá fazendo sinalzinho de ok aqui, só tu não tá vendo aí na tua tela. Tá. Então, nós vamos ver o Atos 17. Eu não vou ler todo, eu vou resumir, mas eu desafio vocês a ler com bastante atenção, porque mostra bastante a evangelização e o crescimento. E eu também tô lendo um livro que a Cris deu para o Rogério, mas eu vou lá e leio, né, que é o Fator Melquisedeque, que também aborda esse capítulo, é bem interessante. Bom, a partir do capítulo 15 de Atos, Paulo ele começa uma sequência de viagens missionárias, né? E ali no capítulo 17, ele chega a Tessalônica. Então, em Tessalônica, quando ele chega lá, né, ele vai para a sinagoga, como era de costume, e por 3 sábados ele vai lá pregar sobre Jesus, o Messias, que morreu e ressuscitou.
E pregando ele nas sinagogas, ele também discutia com algumas pessoas, porque os judeus, eles estavam ainda com a lei de Moisés. Mas o que aconteceu? Em Tessalônica, muitas pessoas ricas, muitos nobres se converteram ao evangelho. Muitos creram no Messias, que Jesus era o Messias, que morreu e ressuscitou. Só que como eles eram ricos, e nesse tempo, né, o templo lá, que é o templo da Porta Formosa, que tinha 25 metros de altura e era revestido de ouro e prata, né? Essa questão financeira pesava bastante, assim, também, né? Assim, na aparência, digamos assim. E quando Paulo pregou em Tessalônica, muitos ricos se converteram. O que aconteceu? Alguns judaizantes ficaram com inveja, né? Que os ricos se converteram. E eles juntaram lá uma turma que, o nome que na minha Bíblia é um nome feio, que eu não gosto nem de falar, né? Mas de desocupados, vou usar assim, desocupados. Mas na minha Bíblia está outro termo bem mais pesado. Os judeus que estavam com inveja, né? Que os nobres, que os ricos se converteram, eles juntaram um pessoal desocupado lá e foram fazer baderna em Tessalônica, porque não gostaram que as pessoas se converteram à pregação de Paulo. E aí foram lá perseguir Paulo, e teve uma pessoa chamada Jason, né, que ajudou eles, só que Paulo conseguiu fugir. E foram para Bereia. Aí lá na Bereia, Paulo também pregando lá nas sinagogas, né? Só que na Bereia parece que foi mais fácil, porque as pessoas eram mais disponíveis a ouvir e também eles conferiram na palavra, né, se aquilo que Paulo estava pregando realmente era verdade, era a profecia, era se cumprindo. Então, o que aconteceu? Muitos se converteram, muitos pagãos se converteram e também muitos ricos se converteram por causa da palavra da ressurreição. Depois que eles estavam lá em Bereia pregando, esses mesmos que estavam fazendo confusão lá em Tessalônica ficaram sabendo que outras pessoas se converteram, muitas pessoas se converteram, e aí eles foram com a comissão de baderneiros para Bereia perseguir também Paulo. Aí o que aconteceu? Silas e Barnabé e Timóteo ficaram lá na Bereia, enquanto Paulo fugiu para Atenas. Aí Paulo fugiu para Atenas. Aí, quando ele estava em Atenas, esperando o resto da comissão chegar, ele começou a olhar ao redor ali, né? E viu todo aquele monte de deuses, que Atenas tinha muita idolatria em Atenas, né? Aí ele começou a olhar na sua volta ali, e ele começou a se indignar e pregar o evangelho, né? Fazer o que é certo. E aí ele começou a discutir na sinagoga, aí da sinagoga ele foi para fora, ele foi para as praças. Naquela época, os filósofos, os pensadores ficavam nas praças, né? E até tem um versículo ali que fala que era da rotina dos atenienses ficar contando novidades, ficar contando casos, poesias, pensamentos na praça. Isso era comum ali do ateniense, né? Então, aí o Paulo saiu da sinagoga e foi discutir nas praças, foi pregar o evangelho nas praças. Enfim, ali dava para ver que ele estava bem indignado e estava discutindo e tal. E aí alguns filósofos estoicos e epicureus prestaram atenção e falaram assim: o que esse charlatão está fazendo aqui? O que ele está falando, né? Vamos saber o que ele está falando. E segundo o livro que eu estou lendo ali, do Fator Melquisedeque, naquela época, os filósofos, os pensadores, eles tinham que ter uma linha coerente de frases e pensamentos. Se eles tropeçassem em alguma frase que colocasse o pensamento em dúvida, já perdia o crédito. Mas vocês sabem que Paulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel, ele era um poliglota. Alguém está escutando? Então, Paulo, ele era muito estudado, né? Então, ele tinha argumento, ele tinha altura para discutir com aqueles filósofos ali. O
que eles fizeram? Eles convidaram ele para ir até as colinas de Marte, onde estava o Areópago, né? E lá no Areópago, que é esse lugar de vários deuses, tinha um lugarzinho que era para o Deus desconhecido. E dentro desse contexto tem uma outra história, porque Paulo cita um poeta, um sábio da época chamado Epimênides, que, aliás, o nome epidemia vem de Epimênides, que era um sábio que deu um conselho para os atenienses, né, que já tinham oferecido para todos os deuses sacrifícios para parar uma epidemia que estava acontecendo na região ali, só que não foram atendidos. Então, esse sábio, poeta Epimênides, ele aconselhou, olha, vai ver que existe um Deus piedoso, um Deus que aceitaria o sacrifício e que resolveria essa situação que nós ainda não conhecemos, porque eles já tinham milhares. E ele acertou em cheio, mas essa é outra história que eu conto depois. Então, o Paulo foi discutindo ali com os sábios, com os pensadores, e ele falou o seguinte, olha, esse lugar aí que vocês não reservaram, eu estou falando desse Deus. Esse Deus que eu estou falando é o Criador de todas as coisas, aquele que fez o homem, né? E ele cita até uma parte do poema, vocês não dizem que nós somos deuses? Então, nós somos semelhança, mais ou menos assim. Só que daí ele vai progredindo e falando desse Deus que ocupa o lugar, e quando ele chega na ressurreição de Jesus, que Jesus é o Messias, que ele morreu e ressuscitou, como eles não acreditavam em ressurreição, eles já acharam que quebrou o pensamento filosófico. Aquela frase ali quebrou tudo que ele tinha dito. E aí eles disseram assim para o Paulo, olha, sobre isso que tu quer falar, sobre a ressurreição, outra hora nós falamos. Ou seja, eles dispensaram Paulo. Diz, não. Aí já é loucura. Aí já, tá, deixa para lá. E aí, conta ali no final que se converteu Dionísio, que era um areopagista, uma pessoa que cuidava lá dos deuses, e Damares, e uns poucos. Bom, por que eu relatei todo o versículo, todo o capítulo 17, né? Esse trajeto de Paulo de Tessalônica, Bereia e Atenas. Tessalônica, muitos aceitaram, Bereia, muitos conferiram e aceitaram, Atenas foi um esforço, né? O Paulo botou toda a munição dele ali, né? De conhecimento. Também ele teve que ter um domínio próprio muito grande, porque não esqueçam que Paulo era aquele que perseguia os cristãos pela convicção que ele tinha da verdade que ele acreditava, né? Então, assim, ele era um homem forte, de gênio, assim, então ele teve que ter um domínio próprio muito grande, ele teve que lançar mão, assim, de muita coisa que ele tinha aprendido, ele tinha que entrar no pensamento ali do pessoal, e aí o que houve é que poucos, infelizmente, se converteram ou quiseram continuar ouvindo do Messias que morreu e ressuscitou, porque essa mensagem é loucura, né? Para alguns, como fala Paulo. Então, eu quero mostrar para vocês como que foi o crescimento em Tessalônica, como que foi o crescimento em Bereia e como que foi o crescimento em Atenas. Isso não quer dizer que a gente não tenha que realmente fazer um grande trabalho para alcançar povos intrincados como era em Atenas, intrincados na idolatria, intrincados em umas filosofias que distanciam de Deus e aproximam do homem, né, que torna tão humano o negócio que a pessoa não pode acreditar que algo do céu possa acontecer do tipo de levantar dos mortos ou devolver a vida, né? Ou a vida ser devolvida, ou a morte ser interrompida, como quiserem pensar. Quando chega nesse ponto em que o homem não tem controle, não tem domínio, não sabe explicar, parece que fechou o coração ali, ó. Não, isso aí é loucura, né?
Mas as coisas do céu são assim mesmo. As coisas do céu, o evangelho, ele é do céu, ele é celeste, ele é difícil de caber difícil às vezes nem cabe na mente racional, porque é algo além de Adão, é algo de Cristo, né? É algo que vem lá do trono de Deus. Então, é um trabalho de fé, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu deixo aberto no momento. Eu só comentar alguma coisa assim, esse trecho do Paulo em Atenas é um trecho bem interessante que me chama muita atenção desde sempre, digamos assim, porque ele é o primeiro momento em que a gente tem um registro de Paulo indo além da cultura judaica, digamos assim. Porque todo o livro de Atos, ele é um livro de apologética, tá? Pegando os apóstolos, o Pedro e o Paulo, e eles estão fazendo um convencimento dos judeus, mas dentro do contexto da cultura judaica. E que faz todo sentido o Cristo dentro do contexto da cultura judaica, porque ele vai lá, Jesus mesmo faz isso, vai lá e busca elementos do Antigo Testamento, que é conhecido de todo mundo, e apresenta como é que isso se ressignifica, qual é a verdade completa disso em Cristo. Então é fácil, né, entre aspas, né? Mas assim, todo mundo tem a mesma base teórica, todo mundo acredita na mesma coisa, o contexto cultural de todos é o mesmo. Então, o livro de Atos é uma história da apologética dos apóstolos, do convencimento que eles fazem pelas escrituras de que o Messias chegou e de que o tempo se cumpriu. Quando Paulo chega em Atenas, não tem nada disso. A base cultural dos atenienses é completamente diferente. Eles não têm aquele conceito, eles não têm a espera de um Messias, eles não têm nada. Então, o que Paulo faz? Ele usa esse tema do Deus desconhecido como um ponto de partida, um ponto de conexão para avançar e poder explanar o evangelho aos atenienses, aos gentios. Mas não é tão bem sucedido, né? Porque é uma primeira tentativa. E realmente, tu falar uma pessoa que tem um conceito completamente diferente de ti, eles não estão esperando o Messias, então tu vai chegar para eles e vai anunciar, chegou o Messias. Que Messias? Não estou esperando o Messias. Então, é uma mudança de tom muito, muito grande, muito diferente. A gente sabe que depois houve sucesso, porque o evangelho se espalhou pelo mundo, né? E chegou até nós. Mas eu acho muito interessante, porque isso mostra a primeira dificuldade que se tem quando sai fora da tua cultura, daquilo que todo mundo tem como padrão, daquilo que todo mundo conhece. É muito fácil argumentar quando as pessoas têm a mesma base teórica, mesmo conhecimento. Quando não tem, aí complica a coisa, porque tu tem que começar primeiro a explicar por que tu precisa daquilo que eu tô te dizendo, que eu tô te trazendo. Tu não tá esperando aquilo, tu não tá querendo aquilo. E aí, por isso que eu acho muito interessante que o Paulo vai lá nos poetas atenienses, ele vai lá no episódio da história que eles têm, né? Que gera aquele altar ao Deus desconhecido, e ele usa isso como um gancho para, de alguma forma, anunciar. Não é totalmente sucesso, né? Porque quando ele chega no ponto que não tem paralelo na cultura grega, que é a questão da ressurreição, que mesmo entre os judeus ela era uma questão polêmica, nem todos os judeus aceitavam a questão da ressurreição, né? Quando ele chega ali, que nem a Simone falou, eles cortam ele. Não, amiguinho, daí tu já passou da... Por quê? Porque era uma coisa que não tinha para eles, não existia. Então teria que ser construído de uma forma muito mais... forte, teria que se achar um ponto de contato muito maior para que essa ideia fosse entendida por eles. Então, acho muito interessante e é muito parecido com os desafios que a gente tem hoje em dia, né? Tu chega para anunciar o evangelho, apesar de a gente viver num país cristão, digamos assim, os conceitos que as pessoas têm do que é o cristianismo são muito distorcidos. Então, tu chegar, às vezes, anunciando, Jesus veio para te salvar. Salvar do quê? Eu não preciso de salvação? Então, é uma coisa que é antigo, mas ainda é novo, né? Ainda é um desafio para nós, assim. Então, é isso que eu queria deixar, que é o que me chama muita atenção, assim, nessa passagem ali de Atos. Só lembrando que o Paulo, ele não foi, né? Ele fugiu para Atenas. Não foi ele fugiu porque ele estava sendo perseguido lá na Bereia.
E em Tessalônica e Bereia, ele foi, os judeus também que não aceitaram, assim, né? Eles partiram para a ignorância mesmo, juntaram lá um grupinho disso foi contra e foram atrás do Paulo, né, querendo mesmo prender e bater, né? Isso entre os judeus, que também não era fácil de pregar a ressurreição por causa da lei de Moisés. Em Atenas, ele não foi porque ele escolheu ir, ele estava fugindo, né, desse grupo, ele fugiu da Bereia. Mas, enfim, quando a gente chegar ali no João 4, vai ficar mais claro ainda essa questão, por que que em alguns lugares, né, como Samaria, que também é outra cultura, e eu sei que ali estava Jesus, deu resultado maior, digamos assim, e por que que em Atenas, né, mesmo com toda aquela bagagem, né, todo o currículo do Paulo, todo o autodomínio ali, todo o dom do Espírito Santo, o resultado não foi tão promissor assim como foi ali com Samaria. Tão curioso para saber? Posso continuar? Alguém mais quer falar? Então tá, então vou continuar. Bom, nós vamos fechar o ato 7, que eu falei da progressão do crescimento da igreja, e eu vou ressaltar aqui que não é porque não deu tanto fruto lá em Atenas que a gente tem que pensar que não se deve trabalhar e estudar para alcançar povos de culturas diferentes. E, inclusive, eu admiro muito, muito o pastor, que eu não sei se eu vou lembrar o nome, que está entre os índios, Assurini, que faz um trabalho de tradução da Bíblia muito extenso, de muitos anos, para que a palavra chegue para as línguas dos indígenas ali da região. Eu não lembro de cabeça o nome do missionário, mas alguém aí deve lembrar. Então, é um trabalho que deve ser feito, sim, mas como a gente está falando de crescimento de igreja, eu achei relevante comparar Tessalônica, Bereia e Atenas. Vamos agora para João capítulo 4, muito bem conhecido como a passagem da mulher samaritana. Então, só para lembrar, a mulher samaritana estava no poço, Jesus chegou com sede, cansado. Opa, a Cristiane falou, pastor Oséias, não consegui ler o sobrenome ali, mas o pastor Oséias, que faz esse trabalho bem difícil para alcançar a cultura indígena. Voltando para João 4. A mulher samaritana, no poço de Jacó, né? Jesus chega e ele fala de uma fragilidade dele, que ele está com sede. Então, aí a gente já vê esse corpo a corpo, com a sabedoria, né, com o cuidado, de se colocar abaixo de uma mulher, né, que já era, naquela época, considerado sem muito valor, né, samaritana, nem se fala, e ainda com as características, né. Então, Jesus ele já chega ali naquele corpo a corpo, naquele evangelismo pessoal, expondo uma carência, uma necessidade. Eu tô com sede, eu preciso de você. Uma pessoa muito menor do que ele, né? Nós sabemos porque nós estamos aqui como nós estamos aqui como observadores do lado de fora, assim, né? Então, Jesus, nesse corpo a corpo, ele chega, e agora eu estou falando de evangelismo, né, pessoal, ele chega e já expõe para ela uma fragilidade. Eu estou com sede. Você pode me ajudar. Você tem um balde para tirar água para mim. Só que, mesmo ele expondo a fragilidade dele, ela não se toca com isso, ela não sente pena dele, ela não vê ali um homem cansado e com sede ao meio-dia no sol. Ela vê um judeu, né? Então, ela vê, primeiro, a questão da cultura.
E ela pergunta, por que um judeu nem fala com um samaritano? E aí ele responde aquela resposta, né, que é muito linda, né? Ah, se tu soubesse quem que está te pedindo, quem que está se abaixando desse jeito, né, se colocando tão frágil para pedir a tua ajuda. Ah, se tu soubesse quem é, né? Então ela responde. Ali eu vou pegar as partes mais assim que destaca assim a posição de Jesus em relação àquela pessoa que ele está levando a boa notícia. Bom, ele responde: ah, se tu soubesse quem está te pedindo, te daria água viva. E o que ela responde? Ela responde como alguém que achou ele um pretensioso. Porque ela fala assim, tu não tem nem um balde para tirar água? Por acaso tu tá te achando maior do que os nossos pais, né, que fizeram esse poço? Pedindo, né? Ela ainda acha ele pretensioso, né? Ele tá tomando todo o cuidado por ser a pessoa que é, e ela ainda acha ele pretensioso. Ah, por acaso tu te acha maior, né, do que o pai? Ela ainda não está entendendo a conversa. Enfim, a conversa avança e Jesus vai falando da água viva, que tu nunca mais vai ter sede, e ela quer essa água, e chega no ponto que Jesus consegue tocar no íntimo, né? Tocar lá no problema, que vocês já sabem que ele diz para ela, vai lá e chama o teu marido. E aí ela responde, eu não tenho marido. Daí Jesus faz aquela revelação. A revelação é que tu já tivesse 5 maridos e agora o que tu acha que não é teu marido. Bom, aí sim, ela começa a ver que tem algo ali, que tem uma linguagem diferente naquela conversa. Aí Jesus já toca na questão que a gente fala as 4 leis espirituais. Nós classificamos como 4 leis espirituais. E aí chega no ponto de todos pecaram e estão privados do conhecimento ou da glória de Deus. Ele tocou no pecado dela e ela sabia que ela tinha aquele pecado. Bom, vocês estão vendo a evolução do evangelismo corpo a corpo. Aí, naquela conversa, o que acontece? A mulher desvia o assunto. Ela diz assim, tá, mas os judeus dizem que se adoram em Jerusalém, nós em Gerezim. E tu, o que dizes? Aí Jesus fala, vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores, olha que já pulou para adoração a conversa, né? Por causa do local. Vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E aí depois vocês podem conferir no verso 22 que Jesus coloca uma coisa, que é a mesma coisa que Paulo coloca ali para os atenienses. Ele diz assim, ela pergunta, os judeus adoram em Jerusalém e os samaritanos em Gerezim. E vocês? E você, o que diz? E aí Jesus dá aquela resposta que nós conhecemos de cor do versículo. Mas ele também fala o seguinte, vocês adoram o que vocês não conhecem. Opa, aquele altar lá não era para o Deus desconhecido? Então, realmente, Jesus tinha achado o encaixe ali naquela hora, de entrar. Da mesma maneira que o Paulo estava tentando entrar naquele encaixe que eles não conheciam, que eles desconfiavam, que eles especulavam e chegaram à conclusão que existia um Deus a qual eles não conheciam, que era piedoso e que aceitou o sacrifício, que a epidemia foi embora, mas eles não sabiam o que era, o espaço estava vazio. Da mesma forma, nesse evangelismo pessoal, Jesus chega no mesmo ponto com a mulher samaritana e ele fala assim, olha, vocês adoram aqueles que vocês não conhecem. Então Jesus achou a lacuna.
E aí ele se revelou, e a primeira pessoa pela qual ele se revelou, uma mulher samaritana, uma coisa improvável, e ele fala que eu sou o Messias, eu sou a pessoa que ocupa esse lugar de adoração que vocês querem preencher e não conseguem. E sabe como é que preenche uma pessoa que está adorando o que não conhece? Já que esses que a pessoa não conhece, não planifica eles, ela vai procurar essa planificação nos 5 maridos. Porque o que ela precisa é da planificação do Messias. Esse espaço todos têm. E quando Deus dá essa visão para a gente, todo mundo tem esse espaço de adorar o que não conhece. E aí, adorando o que não conhece, não recebe, porque eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. As pessoas fazem sacrifícios, ofertas, cultos ao que não conhece, mas vão buscar 5 maridos, vão buscar muitas riquezas, vão buscar, enfim, influência, poder, tantas outras coisas que, no caso dos atenienses, eles buscavam nos pensamentos, eles buscavam na filosofia. Existia também uma escola chamada Escola de Delfos, que tinha tanta filosofia, tanto estudo histórico, tantas coisas, que quem estudava em Delfos era capaz de fazer previsões precisas para o futuro. Mas o que eu quero destacar aqui, que no evangelismo pessoal, corpo a corpo, Jesus chega no mesmo ponto e diz assim, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem. Só que o que vocês não conhecem não dá para vocês o que é para ser dado, a eternidade. Eu, o Messias, que dou. Se você soubesse quem está te pedindo um pouquinho de água, quem está se colocando abaixo, quem está expondo a sua carência para poder alcançar a tua cultura, alcançar a tua simpatia, alcançar a tua abertura para mim conversar contigo. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a mulher samaritana perguntou, então tu é profeta? Por que ela perguntou tu é profeta? Porque ele revelou que ela tinha 5 maridos, ele viu além. E a palavra da profecia, segundo Paulo, na primeira carta de Coríntios, o último versículo do capítulo 14. Eu vou ler para vocês. Ou se alguém achar primeiro que eu, pode ler. O último versículo da primeira carta de Paulo. Eu já achei aqui. Paulo está instruindo sobre a educação na igreja com os dons espirituais, acabando o capítulo 13, que é o capítulo do amor, né, que ele fala sobre o amor, e ele diz que é o dom supremo a ser perseguido, e aí no capítulo 14 ele fala, no entanto, procurai o dom da profecia. O dom da profecia é o dom que alcança as pessoas. A profecia é o quê? É a palavra bíblica que gera. É a palavra é a semente que é lançada com convicção, com fé, unido à vontade de Deus e com a ajuda do Espírito Santo que gera. Essa é a palavra da profecia. E eu vou ler o último versículo do capítulo 14, que deixa bem claro. Capítulo 14, versículo 24. Ao contrário, se todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar se sentirá persuadido de seu erro e por todos julgado, e os segredos do seu coração serão desvendados.
e ele se prostrará com o rosto por terra e adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24. Então, pela palavra da profecia, o simples ouvinte ou incrédulo se sentirá persuadido de seu erro e por todos julgado, e os segredos do seu coração serão desvendados, e ele se prostrará com o rosto por terra e adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente com você. Por isso, a mulher samaritana falou para Jesus: tu és profeta? Porque o profeta, ele faz esse trabalho. Ele lança a palavra que gera. E gera o quê? Gera no coração das pessoas o reconhecimento de realmente eu sou um pecador. Realmente eu pequei. E a tristeza pelo arrependimento do seu pecado. E a confissão. E se sentindo essa natureza humana e pecadora, né? Não tem como não adorar a um Deus que nos ama e quer nos tirar dessa situação. Então a pessoa adora. E Jesus, ele falou de adoração, né? Que a verdadeira adoração não é lá nem aqui, mas é em espírito e em verdade. É uma ligação com o celeste, com o céu, com o Espírito Santo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aconteceu que a mulher samaritana teve esse processo no coração dela e ela foi correndo contar na cidade. E aí o que aconteceu? Os samaritanos quiseram ouvir mais. Porque quando há esse rompimento com o pecado, os olhos do pecador se abrem. E aí ele vê que existe realmente a eternidade, que existe realmente o Messias, que existe a vida eterna, que existe essa fonte que jorra. E a pessoa não quer mais só para si. Essa fonte que jorra tem que transbordar para os outros. E foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Houve um rompimento com o pecado ali. E rompendo o pecado já muda completamente o destino da pessoa. Já muda o comportamento. A conversão aconteceu. A mulher largou o instrumento que ela pegava, aquela água todos os dias ali, e agora ela foi fluir lá na cidade. Ela contou para todo mundo: achei o Messias. E aí os samaritanos não criam mais só porque ela estava testemunhando, mas porque o próprio Jesus foi convidado e ficou 2 dias na cidade. E muitas pessoas se converteram. Bom, o que a gente vê nesse corpo a corpo de Jesus com a mulher samaritana? Eu vou destacar que ele mostrou sua fragilidade em primeiro lugar. Eu preciso da sua ajuda. E mesmo que ela criticou ele, né, achando ele assim uma pessoa presunçosa, ele continuou, porque ele queria atingir o coração dela. E esse trabalho de atingir o coração é o trabalho bíblico, né? E claro que a gente tem que se utilizar dos métodos, mas a gente não pode perder o foco, que é o coração, porque na palavra que Jesus ensinou sobre o semeador, que saiu a semear e lançou a semente na terra, e um era na beira do caminho, e um era no pedregulho, e um era nos espinhos. A terra, na explicação de Jesus, é o coração, a sede do pensamento e do sentimento. Tem uma explicação judaica para isso, que não vem ao caso, mas eu sei que vocês estão entendendo pelo Espírito essa linguagem. O coração é a terra. E Jesus não precisou usar uma linguagem filosófica nem nada, mas o foco de Jesus na mulher samaritana é atingir o coração dela. E ele atingiu o coração dela. E ele atingiu o coração dela pelo caminho de evangelização, pela palavra que gera.
E se a gente vê também quando o próprio Jesus, né, evangelizou, trazendo a lei de Moisés, os salmos, os livros históricos ali com os dois em Emaús, e lá em Atos mesmo a gente vê que realmente Pedro usou os profetas, usou os livros históricos, e pelo poder do Espírito Santo muitas pessoas, né, tiveram esse efeito no coração, como os bereanos também. Então, métodos, a gente pode utilizar todos os métodos, mas o foco tanto da oração quanto da preparação para evangelizar, para cumprir o ID, a gente não pode perder o foco, como Jesus não perdeu, como Paulo não perdeu, apesar de utilizar a cultura, apesar de ir por essa via e tentar atingir o coração, porque ele não desistiu de falar da ressurreição, ele foi comendo pelas beiradas, foi indo até chegar lá. Ele queria, o foco do Paulo era chegar lá, era falar do Messias, era tocar no coração deles. E para tocar no coração deles, ele foi falando de coisas que eles gostavam, de poetas, de pensadores, enfim, mostrando que realmente ele era interessado neles, né? E eu acho que não se expor, não fazer uma autopropaganda, mas com sabedoria, com direção de Deus, com a oração, porque Jesus orava, né? Orava de madrugada, orava na montanha, Jesus orava, e ele fazia o que o Pai dizia para ele fazer. Então, com esse preparo, né? Primeiro, a gente está lá no ambiente celestial ali, porque a oração, quando a gente ora, a gente entra no ambiente celestial, a gente chega ao Pai através de Jesus, né? Em nome de Jesus, a gente chega ao Pai que está no céu, o Pai nosso que está no céu. Então, a gente entra no ambiente celestial para trazer o que é do céu para quem está aqui na terra, para quem está fechado pelo pecado, para quem está debaixo da lei do pecado. A gente tem que trazer o ambiente do céu pela palavra de Deus. Isso é o corpo a corpo. Essa é a nossa missão, é trazer a gente ficar no ambiente celeste pela oração, pela palavra, falando com Deus, escutando Deus pela palavra, estando sensível ao Espírito Santo para ser conduzido, né? Que o vento sopra onde quer. Paulo queria ir para um lugar, acabou indo para o outro várias vezes, né? O vento sopra onde quer, tá sensível, porque tu tá ali naquele ambiente do céu, conduzido pelo Pai, né? E aí tu não vai perder o foco. Não vai perder o foco, porque tu vai trazer lá do céu essa palavra que gera, e o teu foco é o coração. Tu vai respeitar a cultura, tu vai estudar a cultura, tu vai considerar a cultura. Com certeza, esse é um trabalho que é difícil, mas é necessário, porque todos têm que ser alcançados, e o nosso versículo-chave está lá em Timóteo, né? Que Deus quer que todo homem se salve. Mas a gente não pode perder o centro, o foco principal. E Jesus ensina muito bem nesse evangelismo com a mulher samaritana. Pode passar a próxima figura, por favor, Cris? Então, tem uma figurinha aí, né, do apóstolo Paulo no Areópago. E ali ele, de frente, né, isso é uma significação, né, uma figurinha para simbolizar ao Deus desconhecido. Pode passar o próximo? Aqui Jesus com a mulher samaritana, chegando no mesmo ponto. Vocês adoram o que não conhecem. Próximo, por favor. Só temos que seguir a ordem. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e anuncie a boa notícia. Marcos 16:15. Então, encerrando aqui, eu só vou ressaltar que o crescimento real da igreja, o crescimento sólido, que não é um inchaço, é o crescimento que é feito com esse método bíblico de João 4 e de Atos 17, tem muitos outros, né? Mas o crescimento que as pessoas ficam na igreja,
que as pessoas se convertem porque abrem realmente os olhos, porque se arrepende, porque é alcançado aquele lugar ali que é o lugar que está vazio ou que não está preenchido com o que a pessoa está buscando, que é a terra, que é o coração, que preenche com o que é de Deus, né? Com a boa notícia, com a palavra profética, a palavra vaticinar, que é lançar luz, ou que é lançar a palavra que gera, a palavra bíblica que gera, que acontece o processo de uma igreja que cresce de verdade e cresce forte, e cresce dentro da linha bíblica mesmo. Bom, esse teólogo cubano-americano, Justo Gonzalez, foi perguntado a ele. Alguém do Brasil perguntou para ele sobre crescimento de igreja, né? E falou sobre os PGs. Perguntou o que ele achava dos PGs. Ele falou que acha que os PGs, eles são muito bons para as igrejas grandes. Porém, é importante que os PGs não sejam de pessoas da mesma classe social, do mesmo nível intelectual, da mesma idade, ou seja, ele acha que não devem ser homogêneos. Por quê? Porque acabam se segregando esses grupos. Ele acredita que a igreja cresce com os PGs a partir da mistura de idade, de classe social, de nível intelectual. Senão, o que acontece é que esses grupos que são homogêneos acabam se separando e faz a igreja, em vez de crescer, segregar. Então, essa é uma visão de uma pessoa que vem aí lá de Lutero, falando todas aquelas etapas que eu falei para vocês. Só um plus aí a respeito de crescimento. E aí eu lembrei de uma música do Padre Zezinho, me desculpem vocês, que chama-se Convite, que ele fala ali da Eucaristia, né, que seria a ceia, aonde se senta na mesa o pobre, o rico, o andarilho, o ermitão, o governador, o súdito e tal. Então, o evangelho que salva é esse, né? Ele atinge o coração, ele traz solidez para a igreja e a unidade, a coesão que Deus traz faz com que pessoas muito diferentes em todos os sentidos estejam numa comunhão bem fortalecida, como um corpo mesmo fortalecido que cresce saudável. Amém. Eu deixo para quem quiser comentar. Agora eu não vou falar mais nada. Teria muitas coisas para falar, mas amém. Eu acredito que o Espírito Santo vai continuar essa obra. E se alguém quiser mais algum material, mais alguma coisa, informação que possa ser útil, eu fico à disposição. Que Deus abençoe e que o Senhor faça o que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer falar? Isso que eu ia perguntar. Se alguém quiser falar, pode abrir seu microfone aí. Vai lá, Ricardo, fale. Oi, Cris. Oi, Simone. Deus abençoe vocês, tudo bem? Oi, Tenho uma Simone, dúvida Ricardo. a respeito dos casais. Isso aí se aplica a grupos, no caso do Ministério de Casais, essa observação desse estudioso cubano? Aham. Olha, ele não faz assim de assuntos específicos, que no caso o PG de casais, ele se especializa na relação familiar dentro do evangelho, né? Essa homogeneização, ou seja, escolher pessoas que a gente chama de panelinha. Ele foi bem educado em falar homogeneização. O que ele quis dizer, na verdade, é quando o PG funciona como panelinha, segrega. Porque aí ele não estampa a cara da igreja, que é essa música do Padre Zezinho, que é antiga, que vocês devem até conhecer, que fala convite, né? Que a igreja, né? Que a comunhão, ela deve
ser composta mesmo em pequenos grupos de todo tipo de pessoa, né? Pobres, ricos, sábios, não muito sábios, crianças, velhos, jovens, enfim. Isso é o saudável no corpo de Cristo, né? Mas a gente humanamente tem essa tendência de gostar de estar mais em um grupo, em outro grupo, e formar as panelinhas, e quando forma assim a panelinha, aí vai tipo distanciando, né? Isso é um caminho natural. Não sei se eu respondi. Simone, Não, positivo, tá? Positivo. posso contribuir, Simone, um pouquinho? Claro. Rapaz, cara, satisfação vê-los por aqui, viu? Ricardo e Simone. Tava pensando um pouco até no que tu falou, né, do pastor evangelista, desculpa, esqueci o... mas assim, eu acredito que o grupo de casais, Ricardo, ele tá dentro dessa heterogeneização com relação à idade, com relação à classe social, né? Então a gente tem nos nossos grupos de casais diferenças grandes de idade, né? E outros fatores também que diferencia bastante. A única coisa que nos une é a condição de casado, né? Justamente para a gente ter essa questão do aprendizado, do crescimento junto. Mas eu acredito que seja muito mais heterogêneo os grupos de casais do que homogêneos, tá? Então, na minha visão, acho que está dentro do que o pastor até falou, né? Essa questão de ter essas diferenças, e essas diferenças realmente nos ajudam, né? Então, essa semana mesmo a gente esteve falando no grupo de casais, sem querer trazer o marketing aqui, né, do ministério, mas a gente estava falando sobre a amizade, né? Então, como é bom nós, casados mais novos, ouvir os mais velhos, né? Como que eles desenvolveram amizade no relacionamento, como que é essa questão, né? Então, realmente, essa heterogeneização é importante, a gente vê ela nos encontros. Obrigado, Simone. Obrigada, mas que bom, os adolescentes também estão se movimentando para fazer contato aí com o pessoal mais idoso, dos 60 a mais. Eu acho isso o máximo, porque está dentro, né? Está dentro do que é esperado para o corpo de Cristo. Parabéns para vocês, e quando eu puder eu quero entrar nesse grupo. Ainda não entrei. Mais alguém quer falar? Pode falar, irmãos, pode contribuir aí. Fala, Moisés. Não, só queria dizer que eu fiquei muito contente com toda essa explanação aí, foi muito boa, muito convincente, profunda, e que demonstrou que realmente houve bastante estudo da tua parte, né? E foi muito bom ouvir dessa forma que você apresentou, com todas essas nuances aí, e te dar os parabéns e dizer que Deus te abençoe, que você continue estudando bastante. E isso mexe com a gente também, para que a gente busque mais coisas, embora tudo está dentro da palavra e a gente tem acesso a tudo, né? Mas nem sempre a gente se dispõe a um estudo assim tão profundo e para ter realmente mais conhecimento, porque o conhecimento também ele é muito importante, né? Porque você abordou vários pontos aí, né? Com a maneira de chegar. E muitas vezes, se você não tem aquele conhecimento, né? Por exemplo, da cultura, né? Nós tivemos assim em muitos lugares alguns problemas porque a pessoa não conhecia a cultura e daí não tinha como chegar e, inclusive, em vez de ser bem-vinda, ela não era bem-vinda, né? Então, o conhecimento da cultura, o conhecimento do local onde as pessoas vivem, tudo isso nos traz possibilidades e abre caminho para a gente chegar onde a gente quer, para não perder realmente o foco, como você falou. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Mais alguém quer contribuir? Então, encerramos aqui. Eu aconselho que leiam com bastante atenção o Atos 17 e João 4. É muito bom a gente ir percebendo assim esses pontos. E eu sei que o Senhor Jesus, ele abençoa, porque quando Daniel se aplicou a conhecer mesmo, né, que Deus viu que no coração dele ele queria descobrir mesmo, queria saber mesmo,
o Senhor ali estava com ele e enviou até um anjo para dizer que tu é muito amado por causa dessa tua atitude. Deus ama muito essa atitude de querer saber como que é o plano dele, como que ele se agrada da gente se dirigir a ele por Jesus, pela palavra e pelo Espírito Santo. Ele mandou um anjo dizer que tu é muito amado por causa disso, porque tu te aplicou de coração. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa chegar num pouquinho, bem pouquinho já, a gente já se enche o coração. Mais alguém quer fazer algum comentário? Quem que abriu? Não? Achei que alguém tinha aberto. Então tá, obrigada, Simone. A Letícia, tu quer falar, Letícia? Letícia levantou a mão, pode falar? Bom dia. Bom dia. Contribuir, o estudo estava uma benção nessa manhã. É que ali, quando ela falou sobre evangelismo, no João 4, né? Citando 4:7, quando Jesus pede para a mulher, né? É óbvio que ele usou como método, como estratégia, né? Dai-me de beber. É saber que o Senhor nunca vai nos pedir algo que a gente não possa dar, e que todos nós sempre temos abastecido nessa fonte. Nessa fonte que é Jesus, algo para dar, né? Então, esse versículo 7 ali me chama muito a atenção, né? Que ele pede para a mulher dar de beber. Ele nunca vai nos pedir algo que nós não podemos dar. Era isso que Amém. eu queria falar. Então, todos nós podemos dar quando nós estamos abastecidos nessa fonte de evangelismo, né? Seja maior ou menor, quem está chegando, quem está mais tempo. E aprendendo um com os outros, né? Nos abastecendo uns nos outros mais experientes, mas nós todos somos capacitados quando nós bebemos dessa fonte, que é um jorrar, nós sabemos que ela é inesgotável. Então, eu acho que esse versículo contribui bastante com nós. Obrigado pela oportunidade. Não sei se deu para contribuir. Obrigada, Letícia. Claro que sim. Eu ainda queria, fiquei curioso de ouvir um pouquinho o Rui falar sobre tudo isso que nós ouvimos. Pastor Rui, vamos lá, Pastor Rui. Foi chamado para conversa. Obrigada, Letícia. Rui, abre teu microfone, tá fechado aí, não consegui abrir. Agora me ouvem? Sim. Às vezes é bom a gente ouvir, o Espírito não está distribuído apenas a uma ou outra pessoa, mas está derramado a todos os crentes. Então, tem momentos que eu me dedico a aprender a ouvir. Mas uma das coisas que a Simone falou lá no início da lição, e que pessoas como Moisés, que são um pouco mais, digamos assim, um pouquinho mais experientes do que eu, né? Talvez uma década a mais do que eu em experiência, né? Já passou. Eu também já passei por várias igrejas e movimentos e explosões, né? Da vontade de Deus em alterar, em mudar, em atingir a história humana. E lá no comecinho lá da lição da Simone, ela até colocou, né, sobre aquelas explosões de evangelismo que aconteceram. E eu precisava dizer, a Simone colocou, né, que elas não têm assim muita base. Foi algo assim, talvez não seja essa palavra, mas elas não têm, às vezes os teólogos não as consideram. Então eu precisava dizer duas coisas. Que primeiro, realmente, a história da igreja mostra que indiscriminadamente, mas soberanamente, por vezes, Deus atinge de uma maneira diferenciada determinados homens, determinadas comunidades, determinados povos, determinadas regiões.
e levanta realmente aquilo que nós conhecemos como uma palavra, mas que ela tem ficado um pouco vazia, que é o avivamento, Moisés. Deus realmente faz alguma coisa diferentemente do que a simples, né? O simples crescimento normal, a expectativa normal que o Moisés deve ter. Ele pode não ser um pastor por título, mas eu sei que ele tem esse desejo enorme que a gente tem de ver a igreja crescer. Essa é a nossa lição, né, Moisés? É crescimento de igreja. E você não precisa ser pastor para ter a mesma angústia, a mesma vontade que nós temos de que, né, quando a Simone falou de Lagoinha, né, 60 ou 70 mil membros, chega a dar uma volta no estômago, né, Moisés? Porque, puxa vida, eu queria ter esse entorno ali da Igreja Batista Betel. Alguém me perguntou, mas você é pastor? Sou. Né? Mas aonde? Ali na Betel, aquela da cruz, né? Jateada. Pois é, até eu sei, todo mundo sabe que tem uma cruz ali, mas o negócio é o seguinte, né? Como é que está a minha evangelização? E tem uma outra coisa que o tio José tem me dito, e ele confidenciou a mim, mas não é algo particular, não é algo... Ele simplesmente contou, então não há uma... Ele me disse que nunca ele esteve exposto à evangelização pessoal como agora. E eu perguntei, e ele já me disse, mas como? É que antes eu dirigia sozinho, depois alguém dirigia para mim, e agora eu tenho usado o Uber. E ele me disse, olha, eu nunca evangelizei tanto corpo a corpo como agora, porque eu entro no Uber, cumprimento, as leis do Uber não permitem que você fale ou interrompa se o outro não quiser, mas se o outro quiser, você pode falar. E ele disse que ele nunca evangelizou tanto na vida quanto no Uber. Eu fiquei me perguntando, puxa vida, eu já entrei em tantos Ubers, né? Não tantos assim quanto ele, talvez. Mas será que eu, sei lá, levei um folhetinho? Será que eu disse que Jesus te ama, que existe uma alternativa? Isso me desafiou bastante. E daí, mais uma coisa que a Simone falou, né? E eu me lembrei do texto que diz que o Espírito não se sabe de onde vem. Não se sabe para onde vai. As técnicas, as logísticas, as estratégias, digamos assim, as intenções de Deus nesse movimento, nós não conseguimos realmente reproduzir, né? Ou tentar, né? Não só reproduzir, mas como tentar repeti-las. São ações do Espírito pela sua misericórdia, pela sua graça, que nós, numa igreja, no local que oramos e que estamos disponíveis, podemos fazer parte, um momento ou outro, mas realmente nós temos que levar em conta essa diferenciação, essa característica pessoal de cada grupo, de cada setor, de cada cultura, né? Saber de onde é que ele vem, saber como ele enxerga o mundo, saber como ele percebe a divindade, para que a nossa conversa não precisa ser diretamente chegar à primeira palavra e dizer, olha, se entrega a Jesus, senão você vai para o inferno. Né? A gente precisa ter um coração aberto, mas precisa ter uma mente aberta, uma mente com razão, e Paulo se utiliza muito bem disso, Simone. Você captou muito bem. Ele simplesmente não derrubou o altar ao Deus desconhecido. Ele disse, bem, já que ele é desconhecido para vocês, para mim ele é conhecido. Ou ele simplesmente engatou os camaradas, né? Os camaradas não tinham como dizer, não, a gente não quis dizer isso.
Não, na verdade, a gente colocou aí, mas foi sem querer. Eles não tiveram o que fazer, né? Eles não tiveram o que... Não, a gente botou o Deus desconhecido. Então, assim, ó, não tem muito... Isso eu tenho vivi muito na minha vida de trabalho, né? Quando as pessoas faziam as coisas e depois, no final, elas terminavam que Deus nos abençoe, vá com Deus, ou fique com Deus, Deus te acompanha. Eu digo, mas qual é teu Deus, afinal? Né? Até o Lula fala em Deus, né? Eu digo, mas qual é o teu Deus? Fala aí, diz aí qual é o teu, porque o meu é assim, quer dizer, abre-se uma oportunidade que a gente não precisa dar uma paulada na cabeça da pessoa, mas a gente, peraí, você falou em Deus, legal, ótimo, ótimo. Como é que é o teu Deus? Então, mas não precisamos chegar chutando a santa também, né? Não, nós não chutamos a santa, e eu tenho vivido isso muito, muito interessantemente. Foi bem legal a gente dividir todas essas perspectivas, e eu deixo assim que eu fiquei contente com as perspectivas que a Simone trouxe de todos os, né, de todos os personagens, de todos os ambientes que são diferentes. O ambiente da Lagoinha é diferente daqui, o ambiente dos samaritanos eram mestiços. Mestiços era alguém pior do que o gentil. Então, eles realmente eram odiados pelos judeus e ainda o são. Então, eles têm um ambiente totalmente diferente e nesse ambiente precisa se falar de modo diferente. Eu achei muito legal toda essa nossa discussão. E é isso. Obrigada, pastor Rui. Obrigada, pastor Rui. Alguém mais aí para falar alguma coisa? Senão, acho que a gente pode pedir para o pastor Rui orar para a gente encerrar, né? Lembrando que quem entrou no amigo, no irmão de oração, amanhã é o dia de fazer o contato direto. O áudio, ou a oração por telefone, ou o vídeo, como acharem melhor, mais adequado. Das pessoas que quiseram participar. São 60 pessoas que quiseram participar. Isso aí, Que bom. Obrigada. Que bom, a única diferença é que nós, pastores, não podemos ficar escolhendo um ou outro. Eu fiquei constrangido. Mas foi sorteado. Não, foi mas eu fui sorteado? Não, eu nem sabia. Não. Domingo passado eu expliquei, botei no grupo que quem quisesse participar era para se manifestar. Daí as pessoas que se manifestaram foram sorteadas. Não, pois é, por isso que eu estou dizendo, mas nós, pastores, não dá para a gente sortear o peso que a gente carrega é orar por todos. E isso foi bom, Simone, porque me fez lembrar, puxa vida, eu não posso, todo dia que eu vou orar com a Neide, eu digo, não dá para sortear os nomes correm pela cabeça e existe um peso dizendo, eu não orei nominalmente por aquele. Daí, quando agora eu vou parar um minutinho, Senhor, aquele. Daí, no outro minutinho, aquele outro. Então, o Espírito nos leva a ver que nós somos uma comunidade que não é tão pequena assim, e que tem pessoas que eu realmente nunca tinha orado, Simone. Não me lembro de ter orado por tal. Daí, eu fui atrás do nome da pessoa. Este fulano aqui. Então, esse eu tenho que orar. Não vou precisar esperar ser sorteado. Não, é que é pelo dia do amigo, que é amanhã, entendeu? Sim, amanhã sim. é dia do amigo. Aí a gente fez tipo de um amigo secreto, quem quisesse participar, não é assim, não, eu entendi. Por preferência. Não é por preferência. Eu entendi. Eu tenho também alguns amigos mais, que daí eu vou orar eles secretamente, depois eu digo. Mas vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por este domingo, por este momento especial, em que nós percebemos que a missão do Reino de Deus, a agência do Reino de Deus, que é a Igreja na Terra, deve funcionar exatamente como uma agência, não uma agência de turismo, mas uma agência de evangelização, de levar a tua palavra a todos, de todos os modos, de todas as maneiras, de todas as formas, em todos os lugares, nos fazendo de pobres para com os pobres, de ricos para com os ricos, de sábios para com os sábios, de menos sábios e de
ignorantes para com os ignorantes, para, porventura, que o Senhor nos dê a graça de transmitir o Evangelho para muitos. E nós te louvamos por esses momentos que passamos aqui juntos, dividindo, vivendo estas experiências, especialmente do Novo Testamento, mas que são reflexo do povo missionário do Antigo Testamento, que era exatamente o povo de Israel. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre todos que estão nestas salas e todos os que não vieram para a sala. Nós pedimos a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos à nossa fotinho? Quem puder abrir seu vídeo aí. E tu, né? Não vem na fotinho? Abram os vídeos, deem um sorriso bem bonito. Mas é só os dentes. Paisagem. Vamos lá? Estão prontos? Opa, ali uma Delta, que bom, abriram. Felipe e a Rose. Vamos lá. Sorrisos. Feito, pessoal. Podem abrir os microfones aí para conversar um pouquinho. Então, pelo menos apareceu mesmo bochecho. Pastor Rui, um abraço. Um abraço grande, gente. Saudade, vontade. Ontem eu tive... quase que sonhei em ficar abraçando vocês, mas tá difícil. Eu queria abraçar todo mundo. Tia Ruth. Tia Ruth. Ô, tia Ana. Ô, tia Ruth. Isabel, um abraço. Irmão, esposo. Tia Ana, Zenóbio. Renan. O Marconi tá aí, tá vivo? Opa! Oi, Simone. Fala, Ricardo, Simone. Aí, Renato. Aí, André. Olá, tudo bem, irmão? Canhotes da vida. Oi, Rejane. Olha a Rejane. Olha eu. Dá até para pegar um bronze. Oi. Estamos pegando um bronze, eu e Marconi aqui. Pegando um bronze aonde? Na lâmpada? Catarina. Pensei que era lâmpada. Pensei que era uma lâmpada ultravioleta. A Zeni não apareceu, o Felipe não botou o rosto. Não, o Felipe apareceu sim na hora da foto. Só na hora da foto, é. E a amor também. Só na hora da foto. Ajuda aí. Alição. Mas é assim que tem que botar. Oi, nenê. Aqui, ó. Que amor, que coisa mais lindinha. Olha ele. Ai, a Elisa, fofa. como tá grande. Olha a Elis, Ai, amor. Que coisa mais amor. O ano tá passando, tá voando. E a Lia, Cris? E a Lia? Tá voando. A Lia tá na aula dela ali. Dá um beijão nela. Obrigada. Livro de passagem. Olha, se essa pandemia durar muito, nós só vamos ver eles casada, hein? Aí não dá. O Zenóbio ainda está aqui, Rejane. Ô, Zenóbio. Olha que coisa linda. O Zenóbio. Oi. Oi, já na lição. Tá. Oi, Lia. A linha dele não terminou ainda. Olha a Lia. Ali suas gatas. Ali suas gatas. Bom tempo se eu vim correndo aqui. Beijo, Lia. Obrigado. Bom tempo. Que legal. Essa cadeira Oi? Ô, coisa linda, amiga. Olha ali. Coisa linda. Do Renan ali. Tia Ana. Como é que tá o tio? Tio Candoca, tia Ana, tá bem? Tia Ana não ouviu. Cadê o sorriso, Sapeca? Ô, tia Ana. Ela tá com o microfone Ela deve estar com o microfone fechado. Da Andréia, coisa linda.
Zeni, te liga aí, Zeni. Tipo, Ademar. Oi, coisa linda. Oi, Zeni. Não, tchau, gente. A Vani tem uma sala aberta aqui e atrapalha. Ah, tá aí, Zeni. Foi pentear o cabelo. Apareceu. Tchau, um bom domingo. Deus abençoe. Oi, Zeni. Tem que abrir teu microfone aí. Ah, tá. Cadê o Candoquinha? Ele tá lá. Cadê o Tá tio Candoca? aqui. Tudo bem, graças a Deus. Ah, Que bom, Tá ouvindo? que bom, Zeni. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo, Oi. sim. sim. Um abraço. Oi, coisa linda. Oi, coisa linda. Tchau, gente. Vou fechar aqui, tá bom? Vai fechar o Jequiti? Vou fechar. Acabou a venda. Pessoal. Acabou a venda, acabou. Bom dia para vocês. Até mais, pessoal. Até o culto. Até o Amém. culto. Tchau, Tudo, tchau. Cris. Bom domingo. Muita paz, abraço.